Bom dia a todos os colegas, em especial os colegas da Universidade de Santiago de Compostela. Eu sou Luiz Fernando, mestrando da Unipar de Campos de Moarama, mestrando em Direito Processual e Cidadania, e estou aqui em companhia do meu amigo Moisés. E colega Moisés Casarotto, também sou mestrando em Direito Processual e Cidadania aqui na Unipar, sou promotor de justiça aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Também quero comentar aos colegas que estão nos assistindo na Universidade de Compostela e agradecer essa oportunidade de transmitir essas ideias serem divulgadas em âmbito, inclusive internacional, sobre temas relevantes à nossa sociedade. Antes de iniciarmos, eu gostaria de deixar um fraternal abraço aos colegas Fábio Veiga e ao Rubem Miranda, que são os coordenadores desse grandioso evento, e agradecer a oportunidade de estarmos participando deste congresso. Antes de nós adentrarmos com ênfase ao assunto, é importante nós fazermos uma breve pincelada histórica no conceito do Código de Processo Civil Brasileiro, também com relação ao Instituto das Nulidades. O novo Código de Processo Civil Brasileiro ele foi promulgado no ano de 2015, né, tendo sua vigência a partir de meados do ano passado, 2016. E ele trouxe uma grande reforma institucional e processual para todos os envolvidos no processo civil brasileiro. Por quê? O Código Antigo havia sido promulgado no início da década de 70, em especial no ano de 1973, onde o Brasil vivia um regime de exceção, ditatorial, e que tinha reflexo no mundo jurídico e que produzia um código individualista, patrimonialista, e com condições de processo eminentemente individuais e que refletindo, de certa forma, também toda a história brasileira até então. Com esse código e no regime ditatorial militar, que imperou até meados da década de 80, a grande massa popular do país ela não tinha acesso à justiça na sua essência. Então, por isso, o viés humanitário dado ao trabalho, né, com esse paralelo entre o que era e o que estamos vivendo na atualidade. Isso, especialmente porque aí com a redemocratização, em 1988 com a Constituição, instalou-se no país um novo regime extremamente democrático e o mundo jurídico somou um novo paradigma. E nesse novo paradigma, os códigos que estavam vigentes tiveram que se adequar, uma visão mais, especialmente principiológica, mais aberta, e no aspecto do nosso trabalho, do acesso à justiça, inclusive, justamente ampliou-se muitos direitos na Constituição, e os códigos, então, tinham que se adaptar a essa nova realidade, da ampliação de direitos, de acesso à justiça, e o próprio procedimento, o curso do procedimento, do processo civil específico, tinha que se adequar a essa nova visão. Por mais que se fazia uma visão, uma interpretação já à luz da Constituição dos princípios constitucionais, foi fundamental que o novo Código de Processo Civil de 2015 trouxesse em seu texto, desde a parte inicial, da parte principiológica, essa nova releitura com vistas ao que foi estabelecido na Constituição de 88. E também uma releitura dos princípios, né, que até então se tinha. De modo especial abordado no nosso trabalho o princípio do acesso à justiça. Com certeza. E com a Constituição de 88 e agora também com o novo Código de Processo Civil, ele sofre uma reafirmação conceitual e também uma modificação, uma reafirmação no sentido de que aplica-se o entendimento dado na Constituição de 88 e uma nova leitura que foi a mudança de entendimento da aplicabilidade desse princípio antes de 88 e pós-88. Então, o novo Código de Processo Civil vem a reafirmar essa ideia. O nosso recorte, nossa abordagem no nosso trabalho, no nosso artigo, ele tem a ver com, então, o princípio do acesso à justiça no seu aspecto, no sentido da aplicação das nulidades. Por quê? Porque, naturalmente, que no andar processual, e o princípio do acesso à justiça não é apenas o acesso simplesmente a entrar ao judiciário, ao peticionar, mas sim ao direito de defesa, ao direito de poder contraditar, ao direito à prova, o direito de ter meios de acesso também para quem os necessitados via defesa pública, ou mesmo o judiciário ter estrutura. Então, o acesso à justiça é muito amplo. E aí nós fizemos uma abordagem do ponto de vista das nulidades, ou seja, e essas nulidades que estão agora previstas no novo CPC, elas estão de acordo com essa ideia, elas primam pelo acesso à justiça, ou elas inviabilizam, elas reforçam. Essa foi a nossa ideia, ver se o sistema
de nulidades do atual Código de Processo Civil, ela reforça a ideia e privilegia e mantém o acesso à justiça para quem adentrou na justiça, evitando-se, sim, extinções prematuras de processo por questões meramente processuais, em benefício, no caso, né, que o novo CPC a gente percebe isso, né, a primazia do mérito, né, então o regime de nulidades tem que ter essa adequação, visando que sejam mantidos alguns atos, visando eventualmente ser refeito alguns atos, justamente para que se dê continuidade ao processo e, em última análise, se dê uma resposta ao cidadão de acesso à justiça, né, com uma situação, uma resposta de mérito, né, e adequada, né. Então, essa é a nossa abordagem que a gente fez um trabalho. Dando sequência a essa ideia, né, a gente trabalhou no regime das nulidades clássicas, né, identificando como, classicamente já dito no Brasil, até internacionalmente reconhecido como nulidades absolutas, nulidades relativas, as nulidades absolutas mais graves que atingem o interesse público e as nulidades relativas que tenham mais a ver com o interesse das partes, mas ambas são sanáveis, totalmente possíveis no processo civil de serem analisadas no caso concreto para verificar se há necessidade de decretação ou não. Ligado a isso também é importante se destaque que, além das nulidades absolutas e relativas amplamente aceitas pela doutrina, jurisprudência, também é muito importante ressaltar que existem meras irregularidades, são defeitos tão pequenos que, na verdade, nem sequer necessitam uma declaração, como anulação de página, como alguns atos eminentemente de pouco impacto no processo que sequer são levados em consideração eventual nulidade. Agora, existem também atos muito graves, que de tão graves são chamados atos inexistentes, que nesse caso, inclusive, nem sequer uma declaração de nulidade, porque o ato sequer existe. Um exemplo muito clássico da doutrina de uma sentença prolatada por quem nem é juiz. Então, são situações bem drásticas do ato meramente irregular, né, e do ato inexistente. Mas, basicamente, o nosso trabalho se vincula mais ao ato, os atos nulos, né, e anuláveis, que seriam nulidades absolutas e relativas, amplamente aceitos pela doutrina e que são reconhecidos no novo CPC. O novo CPC, na verdade, ele não inova muito em matéria. Os artigos do novo CPC não inovam muito na matéria em relação ao antigo CPC. Todavia, não impede uma nova releitura com base nos princípios constitucionais e que foram positivados agora no CPC. E essa releitura necessária dessas nulidades nos levam a concluir que essas nulidades realmente, o primado maior é pela primazia do mérito, de que se faz de tudo, né, em última análise, o máximo de aproveitamento para que esses atos sejam aproveitados. Como se dá isso? Se dá através de um regime positivado de nulidades, mas que a decretação depende de uma análise dos princípios que regem esse sistema. E esses princípios seriam os princípios da instrumentalidade, o princípio do prejuízo, da utilidade, o princípio da boa-fé. Esses princípios analisados em conjunto levam a dizer se o ato vai ser ou não ser declarado. Pode existir a nulidade, mas o ato não ser declarado. Porque o objetivo maior é do que esse ato, então, seja convalidado, retificado ou até refeito, né? Feita a repetição. Tudo em última análise para garantir que o processo continue, desde que não cause, então, prejuízo, que não viole a boa-fé, que não viole, né, e aí se dê efetividade à instrumentalidade, né, para que isso se dê seguimento ao processo e que tenha, ao final, um resultado adequado às partes, passível, né, de mérito, em preferência, né? E essa possibilidade de aceitabilidade, digamos assim, ou correção de alguns atos que são passíveis de nulidade, que contêm alguma nulidade, é um dos maiores reflexos da Carta Constitucional que foi refletida no nosso novo Código de Processo Civil. Que antes, né, na vigência da Constituição anterior de 88 e no Código de 73, a decretação, a declaração da nulidade, ela ocorria com mais frequência do que ocorre hoje, né? É muito mais formalista, né? É muito mais rigorosa. Hoje em dia tem uma interpretação mais elástica, mais adequada, justamente a uma tutela, chamada tutela adequada, tutela tempestiva e efetiva, a ponto de que, se você preserva no processo atos que são possíveis, que então não violam o direito das partes de forma muito afrontosa, que você consegue conservar eles, automaticamente você garante às pessoas que têm acesso à justiça. Sim. Você reforça o princípio do acesso à justiça. Esse reforço é muito importante para que a pessoa, ao final, as partes envolvidas, tenham uma resposta de mérito
mérito. Isso, então, reforça o acesso à justiça e, em última análise, reforça esse direito humano, esse direito fundamental de acesso à justiça, que é que as pessoas vão ao judiciário e obtenham uma resposta em tempo adequado, de forma adequada e, preferencialmente, de mérito. Por isso, o sistema de nulidades tem essa facilidade ou essa interpretação de fundo muito importante de preservação de atos, só decretar nulidade se realmente for muito necessário, a fim de que realmente seja garantido o acesso à justiça. E esse viés de direitos humanos, ele se dá a partir do momento que o processo ele passa a aceitar ou a entender de forma aceitável essas provas ou situações que poderiam ser eivadas de alguma nulidade e, desde que corrigidas essas nulidades, para que se busque o efetivo resultado do processo, né? A partir e também busca-se muito nesse viés de acesso à justiça com relação aos direitos humanos a aplicação plena do princípio do acesso à justiça. A aplicação plena do acesso à justiça é importante nesse aspecto, porque com esse regime de nulidades do novo CPC, nessa leitura principiológica, constitucional, você garante ao cidadão um acesso pleno e na sua magnitude do acesso à justiça, no sentido de que as pessoas realmente terão não só o acesso de ingresso, mas da permanência no processo e, ao final, uma resposta adequada. Então, nós concluímos que o novo Código de Processo Civil ele trouxe, sim, uma evolução humanitária para o processo, onde visa garantir a participação e o efetivo resultado do processo ao cidadão, tirando aquela roupagem de simples acesso, de simples demandar, né? Esse seria o viés humanitário principal do processo civil brasileiro hoje, né? E essa relativação do sistema de nulidades, buscando o efetivo resultado, ele é muito satisfatório. Isso é realmente importante, que nesse nosso recorte da análise das nulidades realmente se percebe um reforço muito grande, né, da primazia pelo mérito, de um resultado útil às partes, né, o que significa, portanto, em última análise, acesso à justiça e, portanto, um grande direito fundamental sendo defendido, uma vez que as pessoas têm o direito de ingressar e obter uma resposta adequada e tempestiva de mérito nos processos. Então, é isso a nossa abordagem. Análise. Agradecemos a oportunidade, deixamos o nosso fraternal abraço e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.